Brasilzinho, Brasilzinho, pequeno, diminutivo, pejorativo. A gente está aqui numa área rural. E alguém diz, mas a área rural é onde se produz alimentos. Agricultura e pecuária, seria. Aqui está o tanque, onde seria depositada a água para o gado beber. A gente vê que não faz menos de 5 anos que não entra água aqui nesse tanque. E provavelmente nem o gado tem. Mas a gente precisa saber por que o gado morreu, desapareceu. Por falta d'água, morreu meu gado, morreu de sede, meu alazão. Nós estamos caminhando aqui na fonte de água que provavelmente secou. Portanto, não tinha água para o gado beber e o gado morreu de sede, morreu de fome. Porque sem água não existe vida. E eu estou me referindo à água doce, no estado líquido, que é o terceiro elemento. E nós estamos caminhando mais um pouco para descobrir por que a fonte de água secou. A fonte de água que vinha para aquele tanque, onde o gado deveria beber água, secou. E nós caminhamos aqui porque o nosso trabalho é trabalho de educação ambiental ao vivo. Não tem conversa fiada não. E nós estamos fazendo esse trabalho porque a seca nordestina, e eu sou um ex-flagelado da seca, não tem nada a ver com falta de chuva, nem escassez de chuva. Aqui chove demais. Só que quando a água bate no chão, vira lixo. Não se pode beber, se botar numa planta ela vai morrer, que vai bloquear os poros de transpiração, respiração, fotossíntese da planta. E a planta precisa de água todo dia. Aí nós vamos chegar aqui no catavento. Um catavento desse, que é um modelo americano, isso existia lá no deserto dos Estados Unidos. E a gente sabe que metade do território dos Estados Unidos chove menos de 100 milímetros ao ano. Enquanto que aqui chove, no mínimo, 300 milímetros ao ano. E aqui nós chegamos no processo. Foi um poço tubular. E aí o catavento quebrou-se e chegaram a botar uma fonte de energia aqui, que está aqui, ó, para ligar uma bomba elétrica. E está aqui, ó, o Programa de Saneamento Brasil Rural melhora o ambiente, melhora a saúde. Tudo mentira. Se alguém beber essa água aí, se não morrer na hora, mas vai passar poucos dias, se não for um hospital, para morrer de câncer e outras doenças aí. Santa Maria, assentamento Santa Maria 2, Ministério da Saúde, Governo Federal, União e Reconstrução. Reconstruir quer dizer que estava destruído, mas não constrói. Porque água suja é desgraça, é destruição. Aí está aqui o poço, botaram aí um negócio elétrico, e aí está o poço. E ali deveria ter água, e nós vamos daqui voltar, ver se a água... Essa água é salgada de matar marimbondo, porque aqui no Nordeste, nessa área do Nordeste, se você cavar um poço tubular, se der água, com até 70 metros de profundidade, é água salgada. Aqui está a caixa vazia, ou o tanque, vazia. Fizeram o poço junto de um riacho. A gente vê aqui o riacho aqui na frente, que é uma depressão do terreno, para onde vai toda a água da chuva, escorre por gravidade. E como a gente sabe, conhece esse riacho, que todo ano pode correr alguma água por aí, tem um sal artificial chamado de nitrato de sódio, que é formado por ácido nítrico e sódio do chão. Então o ácido nítrico é formado na atmosfera pela a queima
de madeira verde ou combustível fósseis. E quando a água da chuva traz, reboca tudo aquilo para a litosfera, aqui ele encontra o sódio abundantemente. Então é o salitre, o nitrato de sódio altamente salgado, prejudicial. Aqui está vendo o líquido que se estacionou das chuvas. É uma planta que é planta aquática. E tem até flor, o que é incrível. Talvez seja a única flor que tem aqui num raio de 80 quilômetros a partir daqui. Aí uma flor. Flores! Quer dizer, mesmo sendo uma água salgada, existem plantas que estão adaptadas. A gente vê pela cor do líquido que é altamente contaminado. Não é água. Porque a água é H2O, cristalina, onodora, incolor, insípida, mas quando bate no chão vira lixo. Então tá aqui o riacho, bissalitre, nitrato de sódio, altamente prejudicial para o animal beber. E como a gente vê, são poucas plantas adaptadas a essa água no estado do lixo. E nós vamos voltar lá o poço, porque a gente disse que foi cavado aqui na esperança de que existia um lençol subterrâneo de água doce, onde o poço poderia ser, essa água poderia ser extraída através de um poço de 70 metros de profundidade. Na realidade era água salgada. Aí a ideia do governo era botar um dessalinizador. Quem não sabe, o dessalinizador é um equipamento que é importado, não é fabricado no Brasil, provavelmente veio de Israel, dos Estados Unidos, que precisa de uma manutenção permanente para poder tirar de cada 1000 litros de água que se extrai do poço, se aproveita apenas 300 litros nesse tratamento. Então a ideia era essa. A gente vê que botaram até energia elétrica para poder ligar um motor. Mas se tiver água aqui, e a gente vai abrir uma torneira para ver se tem, seria água salgada imprópria para o consumo humano. Não tem, tá sequinho. Tá seco, secozinho. Então a gente vê que o governo brasileiro é irresponsável demais. Isso é uma estupidez. Manter o homem escravo de uma desgraça dessa, de uma seca amaldiçoada dessa, que não tem nada a ver com falta de chuva, nada a ver com escassez de chuva. Mas o homem já está tão calejado com essa desgraça que o governo oferece a ele, que ele já não reage. Não tem capacidade de raciocínio. E aqueles que ainda não foram contaminados, não tiveram o cérebro destruído em beber água salgada, não é só o cérebro que se destrói, também os rins. Aqueles que não têm esse problema ainda, não está totalmente muito doente, e a gente sabe que essas doenças são diversificadas, incluindo o câncer de estômago, úlcera, gastrite, porque 80% do nosso sangue se constitui de água. E água H2O, água doce, cristalina, água potável, como a gente se diz aqui. Mas não, quando você cavar aqui, é água salgada. Enquanto isso, a água da chuva é água realmente pura. É a água mais limpa que existe no Nordeste. Mas quando ela bate no chão, vira lixo. E logo foge daqui, como o diabo foge da cruz. Assim, bicho, nem Jesus Cristo dá jeito a esse troço nojento.